Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje, onde você vai descobrir como agir e o que fazer quando o parto não acontece. Vamos falar também sobre a assistência humanizada ao nascimento, sobre as intercorrências e as induções e sobre a humanização da cesárea durante o trabalho de parto, quando a cesárea acontece durante o trabalho de parto. E hoje nós vamos ter aqui conosco para compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, o nosso médico ginecologista e obstetra, Dr. Antônio Carlos Clarindo. Temos o prazer imenso de recebê-lo aqui hoje para compartilhar conosco e vamos estar chamando ele para começar a contar sobre como ele ingressou neste mundo da humanização. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Acho que ele ainda não chegou. Então, eu fiz, para vocês saberem como vamos proceder hoje nesta live, eu fiz um resumo aqui, com a ajuda da Sara, que é da equipe Nascendo em Família também, para termos um roteiro, para não esquecer de nada, né, para estar falando para vocês sobre esse processo todo da humanização na cesárea. E o Dr. Clarindo, que já tem uma experiência de alguns anos conosco na equipe Nascendo em Família, vai estar falando um pouco sobre essa questão de quando ele entrou para a humanização, da diferença do modelo de assistência, de quando ele atendia as clientes com o modelo tradicional de assistência e a assistência humanizada agora, depois que ele iniciou. Então, nós vamos estar compartilhando com vocês sobre isso. Também eu vou olhar aqui na colinha, só para lembrar de tudo que nós vamos conversar. Ele vai estar falando também sobre as mudanças que ocorreram, né, nesses anos agora com a humanização, como ele vê essa mudança nas clientes que ele atende e todo esse processo da assistência humanizada e como a equipe Nascendo em Família atende as clientes agora, como nós atendemos as clientes durante o trabalho de parto, principalmente quando o parto não acontece, que acontece alguma intercorrência, ou quando acontece ou quando precisa alguma indução, que a cesárea, que a mulher chega nas semanas a termo ali do parto e não entra em trabalho de parto, que alcança as 42 semanas. Então, todas essas questões vamos estar conversando com vocês. Agora o Dr. Clarindo entrou ali. Vou estar chamando ele. Consegue entrar? Olá, doutor Clarindo, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Está conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo bem, Beth. E você, querida? Você está ouvindo bem, Beth? Então, doutor Clarindo, seja muito bem-vindo a esta live. Nós temos o prazer de recebê-lo aqui hoje para compartilhar a sua experiência, um pouco da sua experiência nesses anos e de todo o seu conhecimento. E o senhor pode estar, então, se apresentando agora e falando para a gente como o senhor iniciou na humanização, com essa diferença do atendimento tradicional e do atendimento humanizado agora, para estar iniciando essa live conosco e compartilhando essa experiência sua conosco. Seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, Beth, pelo convite. Na verdade, é minha primeira live, então muito provavelmente eu vou estar um pouco tenso, mas eu vou procurar relaxar no decorrer do nosso papo para que a gente possa tirar proveito e não se estressar muito, tá bom?
certeza. Tá bom. Eu sou natural do interior, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou natural do interior de São Paulo, de uma cidadezinha da região de Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo. Desde criança sempre pensei em fazer medicina com aquela ideia de ajudar os outros, né? E lá pelas tantas eu descobri que eu adorava ajudar as mulheres em trabalho de parto. Foi para mim assim, já na metade do curso, mais ou menos, eu já comecei a fazer muito estágio, né? Eu fazia muito estágio na obstetrícia, então ali eu peguei paixão pela obstetrícia. Mas também tive a oportunidade de trabalhar um pouco com anestesia e gostar da anestesia. Tanto é que depois eu acabei fazendo as duas especialidades, né? Mas eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria em meados de 95 e voltei para a região de Ribeirão Preto para fazer a minha especialização e acabaram virando duas especializações. Eu sou hoje médico ginecologista obstetra e sou anestesiologista também, né? Eu atualmente trabalho focado mais na ginecologia obstetrícia, fundamentalmente na obstetrícia, trabalhando com assistência humanizada ao nascimento, né? Eu me envolvi de cabeça nisso, principalmente quando eu tive a oportunidade de conhecer a Sara Dada, alguns anos atrás, viu, Sara? Então, nós ajudamos e fundamos, após um contato inicial ali em Brusque, com assistência humanizada, nós achamos que a região aqui merecia, a região de Itajaí, de Balneário Camboriú, de Camboriú, merecia uma equipe que trabalhasse a humanização, né? Então, dali, com a influência do Dr. Paulo, também de Brusque, né, que também já trabalhava junto com a Sara Dada, né? Então, nós criamos o segundo foco da Nascendo em Família aqui na região, né? O segundo centro da Nascendo em Família. E hoje a gente continua, então, trabalhando junto com a Nascendo em Família. Com o Dr. Deniter Kleber Barbosa, que é sempre o profissional que está fazendo a retaguarda para a gente, né? E a gente também ajuda ele quando ele precisa. Então, doutor Clarinho, o senhor pode colocar um pouquinho para a gente, quando o senhor já tem alguns anos na medicina, né? Quando o senhor iniciou com assistência humanizada? Há quanto tempo que o senhor iniciou com assistência humanizada e como o senhor viu essa transição, né, de atendimento tradicional para o atendimento humanizado? Ali, quando eu passei na formação da obstetrícia em Ribeirão Preto, na USP, pela USP de Ribeirão Preto, existe uma maternidade lá em Ribeirão Preto, onde eu iniciei observando a importância de ter, por exemplo, que a cliente, a mulher em trabalho de parto, pudesse ter acesso a uma hidratação oral, a um alimento oral. Naquela época, existia uma certa restrição em relação à ingestão de líquidos e alimentos durante o trabalho de parto. E ali nessa maternidade, a gente foi implantado um programa de humanização com oferecimento, inclusive, de analgesia de parto, de líquidos livres, alimento livre para os pacientes, né? E ali, então, a gente teve o primeiro contato com esse processo de humanização. Quando eu cheguei aqui na região, eu trabalhei em várias maternidades e por onde nós passamos, nós trouxemos essas concepções mais humanizadas de assistência. Eu sempre achei um absurdo uma mulher que está em trabalho de parto não ingerir líquidos, não se alimentar, né? Eu sempre me coloquei no lugar delas e sempre achei um absurdo disso, né? E quando nós chegamos aqui na região em 2004, nós pudemos perceber, por onde a gente passava, que existia essa resistência para que as mulheres pudessem se alimentar durante o trabalho de parto, né? Na maioria das vezes,
elas ficavam com acesso venoso, com acesso venoso periférico, né? Com uma veia, com um sorinho, e ali permaneciam mais restritas ao leito, né? Então o soro já dificultava a movimentação dessas mulheres, né? Então nós começamos a trazer isso para a maternidade Santa Inês, na época, quando a gente chegou aqui na região, na maternidade, na pequena maternidade que existia ali em Itapema, acho que ainda existe, né? Hoje o hospital municipalizou, mas na época, quando eu cheguei na região, o Hospital Santo Antônio era um hospital particular, um pequeno hospital. E ali eu cheguei para fazer anestesia, foi o primeiro hospital onde eu comecei a trabalhar. E o colega que era dono do hospital, lá pelas tantas, com dificuldade de ter médico obstetra disponível, pediu para que eu exercitasse também a obstetrícia, né? Então ali a gente também deu a colaboração no processo de humanização naquele hospital, né? Depois, mais à frente, no Hospital Azambuja, em Brusque, até onde eu trabalhei até uns 2 anos atrás, né? A gente pôde contribuir no processo de humanização ali também, né? As minhas clientes, as minhas parturientezinhas sempre tinham na geladeira garantida a sua gelatinazinha, né? E o Dr. Clarindo sempre pedia para comprar um Gatoradezinho para ela, né? Então, aos pouquinhos, a gente conseguiu avançar e hoje eu tenho informações que o hospital tem um protocolo de assistência obstétrica muito boa, né? E eu, com certeza, dei a minha contribuição. E o senhor, como que o senhor vê hoje essa mudança nas gestantes de forma física, de forma fisiológica e também de forma psicológica, né? Já que a equipe Nascendo em Família atende os casais, faz toda essa parte da preparação para o nascimento, né? Como que o senhor vê isso, tendo essa experiência que o senhor teve nos plantões também, ali no Azambuja, né? No plantão do hospital público e também no hospital privado, né? Como o senhor vê essa mudança nas gestantes hoje, com toda essa questão da humanização? Eu me sinto privilegiado à medida que as clientes que me procuram hoje são clientes que desejam uma assistência humanizada, a maioria delas, né? Raramente me procuram para fazer uma cesariana eletiva, por exemplo, né? E as que me procuram, utilizo todos os argumentos técnicos no sentido de reverter essa decisão, né? A não ser que haja algum risco inerente ao quadro, né? Um parto natural é de menor risco sempre, né? A não ser que haja alguma situação relacionada à mãe ou ao bebê, o Clarindo sempre prioriza a assistência natural ao parto, né? E claro que existem clientes que chegam já decididas pela cesariana, né? Então, nessas situações, ao menos 40 semanas de gestação é necessário, ou quando a cliente desencadear o trabalho de parto, né? Se a cliente desencadeou o trabalho de parto e tem determinada que ela quer um parto cesariano, ela vai ser respeitada. Afinal de contas, isso também é um dos pilares, o respeito pela decisão da mulher, né? E o que o senhor acha que melhorou depois dessa, né, humanização toda ao nascimento, na cesárea mesmo, né, quando ela é necessária, nos plantões e onde o senhor atende? Como é que o senhor acha que isso se deu, toda essa mudança e como isso vem acontecendo no ponto de vista para mim mudou no seguinte sentido. Hoje eu priorizo trabalhar no Hospital Imigrantes, em Brusque, né? É um hospital que atende convênios e particulares, né? E as mulheres que nos procuram já têm essa determinação, essa decisão pessoal firmada. Na maioria das vezes, nos procuram para que nós demos um suporte ao parto natural. Essa é o nosso foco principal, né? Então, as mulheres que nos procuram, e mais do que isso, a estrutura onde eu trabalho, né? Os profissionais, desde a moça da secretária que fica lá na frente no hospital, até a técnica de enfermagem lá atrás no setor de internação,
todas elas conhecem do que se trata a assistência humanizada no nosso hospital. Então, os pediatras que vão fazer assistência a esse bebê, eles estão habituados a trabalhar com a humanização, né? Assim como o pediatra que fazia parte da Nascendo em Família, eles também já estão habituados a essa assistência diferenciada, né? Então, é muito mais fácil para um profissional trabalhar numa instituição como essa, né, do que numa instituição que você precisa ficar argumentando e batalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para essa assistência, né? E hoje no Imigrantes, o Hospital Imigrantes hoje oferece essa estrutura para a gente, com esses profissionais, né? Então, vamos falar um pouquinho então do nosso tema, né, que seria quando o parto não acontece. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quando a mulher está em trabalho de parto, né, durante algumas horas e que o parto não acontece, o que seria, no caso, as induções? Como o senhor costuma trabalhar inicialmente para induzir que o parto aconteça durante o trabalho de parto, quando tem alguma demora ou alguma coisa que está acontecendo e o parto não está desenvolvendo? O que o senhor faz inicialmente como indução? Bom, antes de mais nada, é importante fazer a diferenciação dos dois termos, né? Indução de parto e estímulo das contrações do trabalho de parto, estímulo do parto, né? Indução é quando, por algum motivo, a mulher não desencadeou as contrações de trabalho de parto espontaneamente. Então, nós vamos usar de métodos medicamentosos ou não para induzir esse parto. Se não existem contraindicações ao trabalho de parto, se a posição do bebê é adequada, se, por exemplo, já passaram das 42 semanas de gestação, que nós chamamos de pós-datismo, né? Então, o que a gente vai procurar é estimular essas contrações. O ideal é que sejam estímulos os mais naturais possível, né? Ou menos medicamentosos possível, mas se porventura o médico utilizar de todos os métodos não medicamentosos, ou mesmo juntamente com a cliente chegar à conclusão que o melhor método para a indução do parto, daquele parto em especial, seja uma indução medicamentosa, aí sim nós vamos lançar a mão dos conhecimentos, dos medicamentos que os médicos são preparados, né? Então, nós médicos podemos utilizar alguns medicamentos, entre eles o misoprostol, entre eles a oxitocina, e a utilização de cada um desses medicamentos tem a ver com as condições do colo do útero dessa parturiente, né? Então, se porventura, por exemplo, ela já tem uma dilatação, já tem um colo favorável, nós podemos utilizar a ocitocina em bomba de infusão, que é uma forma controlada, né, de administrar e segura, mais segura do que a utilização da oxitocina sem essa bomba de infusão. Então, se nós formos induzir esse parto ou estimular esse parto preferencialmente com oxitocina em bomba de infusão, né? Ou naquela situação que o colo uterino é desfavorável, nós podemos estar trabalhando e preparando esse colo, ou mesmo induzindo também o parto com o misoprostol. Porque o misoprostol ele prepara e desencadeia as contrações de trabalho de parto, né? Quando não contraindicado, né? E quando bem utilizado, ele pode simular muito bem um parto normal. Isso durante o trabalho de parto já, né? Se ela já está em trabalho de parto. Não, o misoprostol nós usamos para indução do parto. Para estímulo do parto... Quando não aconteceu ainda as contrações. Isso. Né? Como, por exemplo, naquela situação que eu havia dito, né? A situação do pós-datismo, a cliente já está com 42 semanas ou mais, né? Em algumas maternidades no Brasil se utiliza ainda a data de 41 semanas, né?
né? Mas muitas maternidades já estão adotando as 42 semanas para definir e tomar uma conduta ativa, né? No caso, a conduta ativa, se o colo é desfavorável, utilizar o misoprostol, que varia, mas de forma geral nós utilizamos 25 miligramas a cada 6 horas para indução do parto. Para preparo do colo e indução do parto. É claro que essas clientes que vão ser submetidas a uma indução do parto medicamentosa, exige do profissional, da equipe, um controle mais próximo, né, das auscultas, das reavaliações, né, do bem-estar fetal. Tá? Que é a ausculta intermitente, né? Os profissionais vão fazer a ausculta intermitente, né, desse bebê, e essa ausculta intermitente ela vai se tornar cada vez mais frequente conforme vai se aproximando o momento do parto, o momento do período expulsivo. E no período expulsivo nós costumamos auscultar os batimentos a cada 5 minutos, dependendo 3 minutos, dependendo da situação. Dependendo da situação, um pouco mais espaçado também. Se dá tudo muito bem. Sim, explicado. E sobre as intercorrências que podem acontecer durante o trabalho de parto que levariam a uma cesárea? O que o senhor poderia falar sobre essas intercorrências? Quais seriam que teria que ir para uma cesárea? Várias situações pode indicar uma cesariana, uma resolução mais rápida do quadro. Por exemplo, um sangramento profuso, por exemplo, né? Um descolamento prematuro de placenta, que é quando a placenta, que é o órgão que está fixada na parede uterina e que alimenta o bebê, tanto de alimentos como açúcar, proteínas, mas se alimenta o bebê, provê o bebê de oxigênio, né? Uma situação em que acontece um descolamento da placenta durante o trabalho de parto, há uma indicação de resolução imediata desse parto, né? Isso significa o quê? Cesariana? Não necessariamente, né? Se esse bebê já está ali na fase expulsiva, né, um bebê que já está lá embaixo na fase expulsiva, ele pode ser extraído rapidamente, desde que o profissional tenha disponível e tenha experiência ou fórceps de alívio, né, ou vácuo extrator, né? Hoje está se tornando muito mais comum o vácuo extrator, mais disponível o vácuo extrator, né? De forma que o profissional preparado, ele tem que estar num ambiente que tenha disponível isso para dar resolução o quanto antes dessa situação. Se porventura, por exemplo, essa mulher está com 6, 7 centímetros de dilatação e apresenta um quadro compatível com descolamento prematuro de placenta, a cesariana tem que ser imediata. Tem que ser imediata, né? Entretanto, se o bebê já está ali com a cabecinha lá embaixo, quase nascendo, e começa então aquele sangramento, aí sim o médico obstetra tem que utilizar os seus conhecimentos e a disponibilidade dos meios, né? Sim. Durante o trabalho de parto, teria mais alguma situação que levaria para alguma cesárea? De repente, o tempo de trabalho de parto, alguma coisa que levaria para uma cesárea? O que pode levar para uma cesariana, também numa situação de emergência, é uma situação em que é feito um diagnóstico de sofrimento fetal agudo por essas mesmas auscultas que eu disse que tem que ser frequente durante o trabalho de parto, né? Então, situações como desacelerações após as contrações são muito comuns, mas o médico obstetra, ele sabe quais desacelerações são as desacelerações aceitáveis durante o trabalho de parto e quais são aquelas desacelerações que provavelmente têm significado com sofrimento, né? Então, desacelerações, que nós chamamos de desacelerações tipo 2, são desacelerações que me diz que há um quadro de sofrimento fetal ocorrendo. Nessa situação, eu também tenho que ultimar o parto.
e como na situação anterior, e se ultimar o parto pode ser uma cesariana, se você não tiver uma dilatação adequada, ou pode ser mesmo um fórceps de alívio, né? Ou um vácuo extrator na fase expulsiva. Outras situações que podem indicar uma cesariana é, por exemplo, um parto prolongado, em que a mulher já está bem cansada, né? Está tudo bem com ela, entre aspas, né? Está tudo bem com o bebê, né? Pelo menos não há nenhum indicativo de que alguma coisa não esteja bem com eles, mas ela está cansada e ela decidiu por uma interrupção via alta ou uma cesariana, né? Eu normalmente, quando ouço uma solicitação de cesariana nessas circunstâncias, eu digo que vou sair da sala e vou retornar em breve, e isso vai ter que ser discutido entre a cliente, entre a parturiente, o seu companheiro, e uma vez que eu tenha retornado na sala e ela tenha mesmo decidido, a família decidiu pela cesariana, eu prontamente procedo, em respeito à determinação da cliente. Isso para mim hoje é muito importante, sabe? Isso é um elemento muito importante na minha assistência. A vida me ensinou que é importante respeitar a decisão delas. Né? Respeito ao nascimento. O que o senhor diria em relação à diferença para a mulher, até pela própria cirurgia, ela ter entrado em trabalho de parto? Qual a diferença que teria para a mulher, para o médico, para o bebê, para todos envolvidos, né? Mas principalmente a diferença da cirurgia ser feita antes do trabalho de parto e ser feita após um trabalho de parto. Há um bom tempo já está provado, tá? Que da importância, e cada vez mais, né? Cada vez mais fica evidente a importância da cliente estar passando por um período de trabalho de parto, né? Isso vai ter repercussões não só do ponto de vista cirúrgico, né? Como do ponto de vista fisiológico para ela e para o bebê, né? Existem estudos que evidenciam assim, mais de 120 benefícios para o bebê na parte neurocomportamental, né? Então, a importância, porque, na verdade, sabe-se hoje que é o bebê que dá o sinal para que o parto comece, as contrações comecem, né? As contrações de trabalho de parto, né? O sistema nervoso central do bebê, então, avisa. Então, naquelas circunstâncias, que foi uma cesariana eletiva, então você já pulou uma etapa importante. Afinal de contas, será que o sistema nervoso central do seu bebê estava preparado para, né, para nascer? Né? Será que esse bebê estava preparado para nascer? Então, a gente bate muito na tecla da importância das clientes experimentar trabalho de parto, por uma série de benefícios. E, no ponto de vista cirúrgico, quando a gente vai operar uma cesariana em que a cliente entrou em trabalho de parto, dá para perceber claramente quando a gente observa a parede uterina. A parede uterina, ela se afina e às vezes chega a ficar até translúcida, né? De forma que o trauma cirúrgico no útero é muito de menor monta, né? De uma monta bem menor que quando você vai operar um útero que não afinou o segmento, né? O segmento é aquela parte do útero onde a gente corta, né? Existem uma série de outras indicações de urgência e emergência na cesariana, né? Por exemplo, situações em que há uma ruptura da bolsa e o cordão umbilical acompanha esse líquido amniótico para fora da cavidade amniótica, né? Nessa situação que nós chamamos de prolapso de cordão, né? É uma situação que nós temos que rapidamente também resolver via cesariana. Então, o centro cirúrgico tem que estar sabendo sempre que está acontecendo um parto, na suíte de parto humanizado, por exemplo. Né? O centro cirúrgico ele tem que estar preparado para uma cesariana de emergência, porque isso a gente nunca sabe quando acontece. E aí, então, aquela outra situação em que
objetivamente se faz um diagnóstico em que o parto não vai evoluir. É o que nós chamamos de desproporção céfalo-pélvica. Então, o tamanho do bebê não passa ali pelo tamanho da pelve da mulher, né? Então, se ele não passa, então chega-se lá pelas tantas, a mulher está com dilatação total, por exemplo, e o bebê não desce no canal do parto, né? Não desceu no canal do parto, o médico até pode tentar fazer alguns procedimentos, mas, por exemplo, a ruptura da bolsa, né? Pode-se proceder à ruptura da bolsa, é uma das coisas, mas ela também não é isenta de risco. Também não é isenta de risco, né? De formas que, se porventura a bolsa já está rota já aconteceu a dilatação toda e o bebê não desce no canal do parto, está feito aí o diagnóstico, então, da falha de progressão do parto, né, no canal do parto, uma desproporção da cabeça do bebê com a pelve da mãe e tem, então, uma indicação de cesariana. Não é uma indicação de cesariana de emergência, mas tem uma indicação de cesariana. E o que o senhor poderia falar, como e onde humanizar a cesárea? O que o senhor tem feito e o que é sugerido sempre para que humanize o ambiente da cesárea? O ambiente da cesárea pode ser humanizado de muitas formas, né? Porque, normalmente, um centro cirúrgico é frio, é gelado, o ar-condicionado está ligado, é cheio de luzes, né? Tudo isso é incompatível com o bem-estar do bebê. Então, previamente, antes de iniciar a cesariana, antes mesmo de iniciar a cesariana, primeiro, a gente não liga o ar-condicionado da sala, né? Muitas vezes, alguém pode não se sentir bem, mas é o risco, muitas vezes, que a gente paga para que o bebê fique bem, né? Então, temperatura da sala, então ar-condicionado nós não vamos ligar. Se tiver no inverno, nós vamos aquecer a sala. Outra coisa, a importância da mulher ter sempre o contato visual com o bebê. Por exemplo, não pode o bebê nascer e ela não vê o bebê nascer. Nós que trabalhamos com humanização, fazemos questão que o contato visual da mamãe seja o mais precoce possível. Mais precoce possível. Mais do que isso, que ela, desde que o bebê dela tenha nascido, enquanto o bebê estiver na sala, ela não perca contato visual com o bebê. Então, por exemplo, é importante onde é que o pediatra vai fazer a assistência do bebê que está nascendo. Esse local onde ele vai fazer a assistência, ele tem que visualmente ter contato direto. A mãe tem que ter contato direto, né? Temos que posicionar o berço onde o bebê vai receber esse atendimento para que a mãe tenha acesso visual permanente. Estando ela sendo submetida à cesariana, ela vai ter o contato direto com o bebê. Outra coisa, as luzes do ambiente, né? Sempre que possível, minimizar no momento do nascimento a intensidade da luz no ambiente. O bebê ele está lá dentro do útero, um local escuro, e de repente ele vai chegar para um local onde os nossos olhos estão acostumados com a luz, mas os dele não estão. E isso nós temos que respeitar também na medida do possível. Se não é uma cesariana de emergência, se não é uma situação que nós temos que estar tomando outros cuidados, né? Se é uma situação tranquila, nós podemos e devemos preparar esse momento, esse ambiente para o nascimento desse bebezinho. Esse contato imediato ali, né, com a mãe já quando nasce, né, para a amamentação também, né, que é muito importante, né, esse primeiro imprint ali de ela estar reconhecendo a mãe, tendo esse momento de já ir para o peito, né, para depois a amamentação também se dar melhor, Exatamente. né. Exatamente. A gente tem o hábito já de logo que o bebezinho nasceu e se tiver tudo bem, logo já vai fazer o primeiro contato pele a pele com a mamãe ali, né? E aí, no segundo momento, até se estiver tranquilo, o pediatra é que vai avaliar o bebê.
né? Se ele já viu que está tudo bem ali, já faz o primeiro contato para o bebê ouvir a voz da mamãe, o contato pele a pele, né? O ideal mesmo é que esse bebê já fizesse contato e amamentasse, inclusive, no intraoperatório, tá? Esse seria o ideal. Porque ali ela já começa a estimular a mama, a sentir o cheiro da mãe e pode até favorecer uma dectação placentária lá enquanto, né? Tá bom? Minimizar risco de sangramento na mãe, né? Porque a importância do bebê ficar ali junto com a mãe durante todo o tempo, já estimulando a mama da mãe, né? Esse teste também se dá muito pela presença da doula, né? A doula ali na sala de cirurgia, já proporcionando esse contato ali da mãe com o bebê, ajudando nessa questão ali de começar, né, a mamar e de ninguém levar o bebê, né, de deixar o bebê ali já pertinho e ter esse contato principalmente na primeira hora, né, que seria ali 1 até 2 horas no máximo após o nascimento, para que todo esse, né, esse apego, essa questão emocional ali para o bebê seja bem preservado. A doula hoje é um profissional, uma profissional, porque existem doulos e doulas, né? Então é um profissional fundamental na assistência ao nascimento hoje, na minha forma de ver, sabe? Eu, quando não há uma doula, eu sinto muito falta desse profissional que tem essa concepção e que ajuda para que as coisas se estabeleçam mesmo no momento ali, sabe? Então, para nós que trabalhamos com humanização, hoje, realmente a doula é um pilar fundamental na assistência. E como que o senhor vê essa questão quando é necessário ali durante o trabalho de parto essa mudança de planos, né? Que a cliente precisa ir para uma cesárea. A questão do acompanhante ali junto, né? Geralmente é o marido, né? O acompanhante. Como que o senhor vê essa questão, essa diferença quando a mulher tem esse amparo, quando ela tem essa assistência humanizada, né? Com a doula, com o médico humanizado. Como o senhor vê essa diferença nesse recebimento, assim, dessa mudança de planos e como isso ocorre? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que é importantíssimo que a mulher que vai dar à luz se prepare para o parto o mais natural possível, mas também esteja preparada para uma situação de cesariana, tá? Para que não crie uma situação de ou é parto normal ou é parto normal. Isso não existe em lugar nenhum, né? Sempre há um índice de cesariana e se porventura houver a necessidade de uma cesariana, o que é importante é que fique tudo bem com todos. Isso que é o fundamental. Então as pessoas têm que estar preparadas para ganhar o seu bebê com essa ideia de que fique tudo bem com todos e que o obstetra possa estar informando a cliente de tudo que acontece no transcorrer do parto, por exemplo, ou mesmo da cesariana, né? Essa troca entre o obstetra e a cliente, acho eu, fundamental. Por exemplo, o médico obstetra avaliou a cliente, ele tem que ser honesto, tem que ser sincero e dizer o seu parto está evoluindo ou o seu parto não está evoluindo, né? E trocar essas figurinhas com as clientes, com a família, na verdade, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes, os partos humanizados está presente ali o esposo junto, né? Então, eu acho que eles têm que ter ciência da evolução para que possamos decidir juntos, né? A decisão é nossa, não é do médico, né? Sempre respeitar a natureza, né? O bebê precisa nascer, então, de qualquer maneira, o nascimento vai ser um nascimento humanizado, né? Sendo parto ou sendo cesárea, né? E quando é necessário uma intervenção, né? Sempre respeitar isso e saber que toda a assistência vai continuar sendo humanizada, independente da via de parto, né? Exatamente. Então, isso que é importante essa visão que se passe durante os processos de formação, durante o pré-natal, durante os cursos que esses casais vão fazer para se preparar para o parto, né? Porque é uma jornada que tem que se preparar para essa jornada, né?
Então, mas é importante, em determinado momento dessa jornada, ter essa ciência de que o parto pode não acontecer e uma cesariana, muito bem indicada, é muito bem-vinda. Sim. Isso tem que ser sempre em mente, né? De que a cesárea serve para salvar vidas e que no momento que ela é necessária, né, tem que ser respeitada e todos precisam entender e ficar bem, porque esse é o processo, né? Exatamente. De o bebê vir ao mundo da maneira que for possível, né? Acho que toda a assistência continua sendo dada e que todos estão ali para acolher e respeitar todas as decisões, mas que aquilo que, quando é necessário, precisa ser feito, né? Perfeito. Então, essa preparação, sempre nós focamos isso, quando preparamos os casais, para que estejam preparados, que a gente nunca sabe, né, se um parto vai acontecer, mas todas podem, a maioria, né, pode entrar em trabalho de parto, pode vivenciar toda essa questão, né, essa transformação, essas mudanças hormonais, toda essa questão de benefícios, né, que vai ter para o bebê e para a mulher, passando por esse processo, mas o desfecho sempre é uma incógnita, né? Exatamente. Exatamente. Então, Clarindo, seria basicamente isso, aqui pelo nosso roteiro, né? Eu gostaria que o senhor falasse, para a gente estar fazendo um fechamento, o que o senhor diria, assim, para as mulheres que estão buscando, né, um nascimento mais natural, ou as que estão buscando também uma cesárea, mas que, né, tenham opção e que possam estar buscando o melhor, né, para o nascimento do seu. O senhor diria, assim, para deixar uma mensagem para essas mulheres? Eu diria que existem hoje meios para que vocês encontrem os profissionais, seja médico, seja enfermeiro, que faça uma assistência humanizada para você, né? Hoje a internet te propicia isso, né? Então, existem vários grupos na mídia, no Facebook, em que as mulheres se encontram para falar sobre os profissionais, né? As referências que se pode dar em relação aos profissionais que trabalham, né? Fala-se que pode-se buscar também índice de cesariana, né? Tudo bem, concordo, mas nem sempre um profissional que tem um índice de cesariana elevado não pode oportunizar um parto humanizado, sabe? Porque muitas vezes ele pode estar trabalhando com gestações de um risco aumentado, que tem indicação de cesariana, por exemplo, né? Entende? Então, eu acho que não é um índice que possa ser, claro, é uma informação importante, né? Mas é importante também saber se ele trabalha com equipes, se ele tem outros profissionais que possam dar suporte na ausência dele. Isso é muito importante também, né? Porque um profissional, ele tem que estar trabalhando junto com outros, senão muito difícil ele conseguir garantir para aquela cliente que ela vai ter um parto natural, né? Então, se o doutor Clarindo, por algum motivo, tem que viajar, o doutor Deniter vai fazer a parte dele no sentido de perseguir, junto com essa cliente, o melhor parto para ela, e o parto mais humanizado. No caso específico da nascendo em família, por exemplo. E eu acho que tem que dizer para elas que vale muito a pena. Vale muito a pena um parto natural. Ela vai ficar muito mais empoderada depois desse parto. Muito Sim. mais empoderada. Ela vai se transformar, é o que a gente percebe, né? Mulheres se transformando pelo parto, né? É chamativo. Isso é chamativo. Temos muito a sua presença aqui hoje, pela sua disponibilidade de estar aqui, né, nessa noite conversando conosco, nesse bate-papo poderoso, né, para as mulheres. Espero que tenhamos, né, conseguido passar essa mensagem, né? E vamos pensar em novas lives para a gente estar continuando o assunto, que tem muitas coisas que podemos falar, né? Vamos sim. Mas agradecemos muito a sua disposição. Obrigado mesmo, gratidão por estar aqui conosco.
e compartilhar conosco a sua experiência também. Um abraço a todos, boa noite para vocês. Então, pessoal, hoje nós falamos das intercorrências da cesárea, das induções, né, da cesárea durante o trabalho de parto. Essa assistência humanizada ao nascimento, como se dá, toda a questão de estar humanizando o ambiente da cesárea, né? E temos, claro, vários assuntos que podemos estar continuando a falar em outras lives. Mas hoje vamos encerrar esta live. Agradecemos muito a presença de todos. Vamos deixar salva aqui esta live. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser estar colocando alguma pergunta aqui, eu vou deixar salva ali embaixo nos comentários, vocês podem estar colocando as perguntas de vocês. Se alguém quiser estar chamando no direct para estar tirando alguma dúvida também, eu vou ter o prazer de estar respondendo vocês, tá ok? Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma boa noite.